Hoje nós vamos falar sobre o Maio Laranja. O que é este Maio Laranja? É um mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil. E talvez você vai me perguntar, mas Felipe, por que nós estamos tratando nesse tema num culto jovem? Simplesmente porque nós acreditamos como igreja que você será chamado, muitos serão chamados para lutar contra tudo que o inferno tenta jogar sobre as nossas crianças. Amém? Amém. Preste bem atenção numa coisa. Nós podemos, eu falei isso no primeiro culto, agora eu vou falar antes de a gente entrar nesse momento aqui. Nós podemos ser ministério jovem hoje, mas daqui a um tempo nós estaremos atuando em outros lugares. Estaremos em outros ministérios da igreja. Você vai estar no ministério de casais, no ministério de homens, mulheres, e você está participando hoje do ministério jovem. E o próximo ministério jovem da igreja passa pelos adolescentes e pelas crianças. E o que nós estamos depositando no coração dessas crianças, estamos protegendo essas crianças, nós vamos hoje problematizar isso, e você vai ser despertado para este tema aqui nessa noite. Amém? Amém. Muito bem, eu quero chamar de imediato aqui os nossos convidados especiais. Primeiramente, uma salva de palmas para Tanise Stein. Tanise Stein é psicopedagoga. O currículo dela é tão grande que se a gente ficar aqui vai demorar um tempo para a gente começar esse debate. Mas eu quero ressaltar que ela também é escritora de livros infantis, uma das escritoras da Diversão em Letras, que é uma resposta de oração para a nossa geração. Você vai conhecer um pouco mais desse trabalho durante o nosso bate-papo de hoje. Quero chamar também aqui Jéssica Minho. Jéssica Minho é nutricionista e também escritora de livros infantis, também responsável pelo Diversão em Letras. Nós vamos estar conversando aqui sobre este projeto. Quero também chamar aqui Angélica Brown. Glória a Deus. A Angélica, ela é líder do Ministério de Mulheres da nossa congregação, da Igreja Brasa, lá em Águas Claras, em Viamão. Uma honra ter você aqui conosco, Angélica. E também quero chamar aqui Rafael Barros. Esse grande amigo aqui, vizinho. Somos vizinhos. Mas ele não está aqui porque é meu vizinho, tá bom, gente? Não é por isso. Imagina, né? Participar do debate só porque é vizinho. Não. Rafael é membro aqui da Igreja Brasa e ele é conselheiro tutelar na microrregião 7. Para quem não sabe o que é a microrregião 7, é a Restinga e Extremo Sul. Então, hoje aqui nessa noite nós temos pessoas que trabalham com a área infantil, e não somente infantil, mas também ligados a essa questão do abuso sexual e exploração sexual de crianças. Então, o que nós oramos aqui nessa noite? Para que seu coração seja despertado, entenda a importância do que nós vamos conversar. Talvez quando a gente estiver conversando, às vezes pode até pesar um pouco o ambiente. Preste atenção. Quero dizer uma coisa para você, antes de a gente começar também aqui a nossa conversa. Se enquanto nós conversarmos, o Espírito Santo te constranger, te lembrar de alguma situação, você pode dizer, olha, no seu coração, Senhor, me cura, me limpa, me transforma, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito. E nós estaremos aqui também para ministrar a sua vida aqui nessa noite. Nós talvez vamos tocar em assuntos muito delicados. Talvez não, com certeza iremos tocar em assuntos muito delicados. Obrigado, Rafa. Nós vamos tocar em assuntos muito delicados. E que o seu coração esteja atento. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado. É uma honra ter todos vocês aqui. Vocês já são gigantes, né? E cada um aqui, os jovens, vão conhecer um pouco da história de vocês. E para a gente poder começar um pouco desse nosso debate, cada um, claro, rapidamente, eu já dei uma leve apresentação, mas eu quero começar perguntando para vocês. É um bate-papo aqui nessa noite. Que por mais que seja sobre um tema muito forte, nós podemos tratar isso com uma leveza que o Espírito Santo nos dá. Eu acho que é essa doçura que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui nessa noite. Amém? Eu quero começar com a Tanise. Tanise, nesse mês de maio nós temos essa, talvez não tenha visto, mas eu já percebi nas redes sociais uma movimentação
em relação a este mês, o Maio Laranja, né? E explica melhor um pouco para a gente o que significa esse mês, o Maio Laranja, e como surgiu essa campanha também. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui e que bom que essa igreja se levantou nessa noite para falar desse tema tão urgente e tão necessário, que é o Maio Laranja. Então, a campanha Maio Laranja, eu costumo dizer que eu louvo a Deus por essas campanhas de mês a mês, né? Janeiro branco, outubro rosa, porque leva esse tema ao maior número de pessoas realmente da nossa sociedade. Mas a gente precisa lembrar que essa ação, por mais que ele movimente muito esse mês, ela não deve se deter só esse mês. A gente precisa falar desse assunto o ano inteiro e nós precisamos, enquanto Igreja de Cristo, proteger as crianças o ano inteiro. Mas a campanha Maio Laranja, ela se iniciou por causa de um caso que ocorreu em Vitória, no Espírito Santo. É o caso Araceli, uma menina que, com apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada, ela foi drogada, estuprada e foi morta. Então, Araceli Crespo deu voz ao dia 18 de maio. O dia 18 de maio, então, não é um dia de comemoração, porque, na verdade, é o dia da morte dessa menina, mas é um dia de conscientização. Então, nós precisamos, sim, lembrar desse caso para evitar que outras Aracelis tenham o mesmo fim que aquela menina. Jéssica, vocês trouxeram alguns dados para nós. Eu acho que a gente já pode começar trabalhando em cima desses dados para que todos nós possamos entender a gravidade, né, desse assunto e sermos conscientizados sobre esse tema que é tão importante, né? Temos os dados aqui. Exatamente. Vou pedir ajuda para o pessoal lá de cima. Vou ficar de pé, então, para a gente poder conversar um pouquinho. Sim. Gente, trouxemos alguns dados, então, boa noite para você que está aqui, para você que está acompanhando essa live. Então, esses dados fazem parte do painel de dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, em 2019, foram registradas 86,8 mil denúncias de violação de direitos da criança. A gente pensa aqui em violação psicológica, sexual e física. Em 2020, esse número subiu, então, para 95 mil denúncias. Se você conhece já ou já ouviu falar sobre o Disque 100, esses dados são desse canal de denúncia. Pode passar. Quando a gente olha com um pouquinho mais de calma, e esse painel de dados nos permite isso no site, você pode entrar depois do site e dar uma olhadinha, ele permite que a gente consiga filtrar o tipo de violação e o público. Quando eu filtro, então, para violação sexual e criança e adolescente, a gente consegue ver que dessas 86,8 mil denúncias, 17 mil foi sobre violência sexual. E aqui a gente está falando sobre exploração sexual, abuso e estupro. Das 17 mil, 15,3 mil denúncias falava especificamente sobre abuso sexual infantil. Então, cerca de 80% dessas denúncias. Pode passar. E em 2020, então, 14,6 mil denúncias de violência sexual, 4,2 mil denúncias de abuso sexual. Nossa, que legal, diminuíram os números. Isso é uma boa notícia? Não, não é. O que aconteceu em 2020? Pandemia, escolas fechadas. O Rafa é conselheiro tutelar, a gente estava conversando ali depois nos bastidores, né, Rafa? E um dos principais denunciantes é a escola, que é justamente onde as crianças não estão frequentando hoje. Pode passar. Bom, em 2019 havia um dado, então, que apenas 10% das denúncias chegavam, então, eram denunciadas, né, 10% dos casos de abuso. Em 2020, esse dado foi, então, atualizado. Então, apenas 7,5% dos casos de abuso sexual são denunciados às autoridades. Se a gente recalcular o número, então, daquela primeiro quadro, pode passar, a gente vai chegar, então, a 170 mil casos de violência sexual em 2019, 194 mil casos em 2020. Nós temos falado muito sobre pandemia nesse momento. Pois é, nós temos hoje no Brasil uma endemia de abuso sexual. O que significa isso? Uma endemia quando uma doença é recorrente sempre na mesma localidade. Então, hoje o Brasil vive uma endemia de abuso sexual infantil. Pode passar. A cada 3 horas, 3 crianças sofrem, a cada 1 hora, 3 crianças sofrem abuso sexual infantil no Brasil.
Então, eu já falei antes que apenas 7,5% dos casos são denunciados, e a OAB aqui do Rio Grande do Sul atualizou esses dados na semana passada e disse que a cada hora 13 crianças são abusadas sexualmente no nosso estado. Onde ocorre o abuso? E aqui é onde a gente mais se choca. Em 73% dos casos, na casa da própria vítima ou na casa do agressor. O que significa que ou o agressor mora com a vítima ou é da confiança da família, porque permite que a criança esteja na casa dessa pessoa. Em 2020, esse dado não ficou muito diferente, 67% dos casos ocorreram assim. Quando a gente pensa quem é o abusador, 40% dos casos, o pai ou o padrasto. Em 2020 também não mudou muito esse dado, e esse dado então segue para o segundo lugar a mãe, os irmãos, os tios, os avós e os vizinhos. Pode passar. Como denunciar um caso de abuso sexual? A gente trouxe aqui alguns canais de denúncias, que é onde justamente eu tirei esses dados do painel do Ministério. Queremos ressaltar que você não precisa ver um ato de abuso. Você pode simplesmente suspeitar que uma criança está sofrendo abuso sexual e você pode, então, pegar esses canais e denunciar. Aqui nessa noite nós temos a Angélica e pode nos contar um pouco da tua história, Angélica? Boa noite, muito obrigada por esse convite. Meu nome é Angélica, tenho 42 anos, sou casada com o Christian, sou advogada. Há 3 anos eu tive um encontro muito forte, muito poderoso com Jesus Cristo, me rendi ao Senhor e no mesmo, acho que levou uma questão de 2 meses para eu renunciar à advocacia. Eu já exerci a advocacia durante 15 anos e eu entendia que Deus queria me usar de alguma forma. Eu não sabia como. Muito pouco tempo depois eu conheci o pastor Marcelo, que é o meu pastor hoje, pastor da Brasa de Águas Claras, pastor da Missão Light Zone também. O pastor Marcelo me convidou ousadamente a morar na base do Light Zone. Eu aceitei esse convite, eu entendia que o meu lugar era o ministério, e era o ministério de ensino. Comecei a ajudar o pastor nas escolas do Light Zone, comecei a ministrar na igreja, e isso 1 ano e meio depois de convertida, e então eu caí numa depressão muito profunda mesmo, e eu não entendia, né? Estou servindo a Cristo, a minha vida espiritual não rompe, a minha vida emocional não rompe, eu vivo de inconstância emocional, dependente de medicamentos, com muitos problemas, né? E isso para mim, por um momento, foi motivo de muita resistência e negação. Afinal de contas, eu já sou convertida, eu já conheço Jesus. E Deus precisou me levar ao fundo do poço, emocionalmente mesmo, para que eu saísse da minha negação e reconhecesse que havia algo muito grave na minha vida e que eu estava fazendo pouco caso disso, inclusive violava a glória de Deus, a soberania dele na minha história, né? E eu tive que reconhecer, né, mesmo convertida, que eu tinha sido vítima de violência, de abuso sexual, ou melhor, de estupro mesmo, pelo meu próprio pai, dos 6 aos 18 anos de idade. Toda semana, foram mais de 500 estupros ao todo. Com 11 anos de idade, meu pai me engravidou, me levou a fazer um aborto, e eu vivia como se não tivesse acontecido. E Deus começou a ministrar no meu coração que eu precisava me curar. Não tinha no Brasil ninguém para falar de abuso sexual e que eu precisava entender o que o abuso tinha feito na minha personalidade, o que o abuso tinha feito na minha relação com Deus, o que o abuso tinha feito na minha relação com o próximo, na minha dificuldade de amar pessoas, na minha dificuldade de me relacionar com pessoas, na minha personalidade autodestrutiva, dentro da igreja. E o que o Senhor me disse? A igreja está cheia de pessoas doentes por causa do abuso sexual. E aí foi meu processo de restauração, né? Aqui o meu marido, o pastor Marcelo, o pastor Felipe, que me acompanharam nessa jornada, e Deus me dizia, eu preciso da tua integridade no ministério. E a integridade passa pela verdade, é a verdade que liberta. E então nasceu o ministério Lágrimas Secretas, @Lágrimas Secretas, onde eu falo para adultos. Então o meu ministério não é infantil, mas eu falo para cristãos adultos.
o que trava, muitas vezes, a tua vida espiritual e a tua vida emocional é negar o impacto do passado no presente. É isso. A Angélica é um milagre vivo aqui, viu, meus irmãos? E creia com todas as suas forças. Deus restaura histórias. Amém? Talvez aqui nós tenhamos uma pessoa no nosso meio que passou por coisas semelhantes. Você não precisa entrar em desespero. O Espírito Santo está entrando na tua vida. Há milagre para ti aqui nessa noite. Aleluia. Se você está nos vendo na live, há milagre para ti também nessa noite. Aleluia. Amém? Rafa, tu como conselheiro tutelar, né, e glória a Deus por isso. Deus, quanto tempo a gente se conhece, e eu lembro que quando tu falou que ia assumir lá, estava se candidatando, né, o posto lá de conselheiro tutelar na Restinga, eu fiquei muito feliz porque eu já trabalhava na Restinga na época, eu era professor em escola pública na época, e o sentimento que eu tive, eu estou falando isso para ele agora aqui, viu, ele não sabia disso, o sentimento que eu tive, ufa, vem um servo de Deus para cá, né, e que isso sirva de incentivo para mais jovens também se engajarem nessa área, né. Mas tu trabalhando no conselho tutelar, qual é o procedimento? Nós vamos falar um pouco, né, o que é esse abuso, mas antes disso, qual é o procedimento legal que acontece após a denúncia? Que rede é essa que acolhe a criança? Né, e qual é o processo que acontece pós a denúncia em si? Né? Bom, boa noite a todos, né, que estão presentes, que estão na live também. Primeiramente, estou muito feliz, na verdade, porque ver essa igreja se posicionando, né, assumindo um papel muito relevante na nossa cidade de Porto Alegre, sendo uma voz profética para libertar muitas pessoas, né. Bom, eu trabalho no Conselho Tutelar da microrregião 7, né, que se chama Restinga e Extremo Sul. Hoje, em Porto Alegre, nós temos 10 microrregiões, né. Então, a minha é a Restinga Extremo Sul, onde eu atendo um dos maiores bairros hoje, o número populacional de Porto Alegre, né, em torno de 250, 300 mil pessoas que habitam ali, né. A gente atua no Conselho, uma frente, já estou no segundo mandato, né, desde 2016, e vou até 2024, e aí não sei o que Deus vai fazer. Mas a primeira coisa que deve ser feito, e só pegando um gancho que a Jéssica falou, essas denúncias, tá, que a gente está falando, não precisa se identificar. Ela pode ser anônima. Tá? Então, muitas vezes a gente fica com medo, dizendo, mas eu vou ter que me identificar, é o meu vizinho, é o meu pai, mas pode ser anônima. Então, primeiramente, a pessoa pode fazer a denúncia ou no Disque 100, como a Jéssica falou, nos conselhos tutelares nessas 10 microrregiões. Só basta saber o endereço aonde essa criança mora para poder direcionar para o órgão certo. O Disque 100 se tu ligar para o Disque 100 já joga diretamente para o conselho de referência, de abrangência ao endereço. Você também pode denunciar no Ministério Público também e nas delegacias descentralizadas nos bairros da cidade de Porto Alegre, né? E aí, quando essa denúncia chega no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele tem a atribuição, né, de, primeiramente, estancar essa violação de direito, né, essa questão do abuso sexual. Então, o Conselho Tutelar vai chamar os responsáveis, né, e, a partir dali, ele vai aplicar as medidas de proteções, conforme rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Lei 8.069, de 2019, vai aplicar as medidas protetivas e realizar os encaminhamentos necessários ali, junto ali à delegacia de polícia, né, que é a delegacia especializada, aonde esse pai ou com outro responsável vai fazer ali um boletim de ocorrência, né? A partir dali, essa criança vai para um atendimento especializado com psicólogos, médicos, pediatras, peritos, e vão fazer ali uma acolhida e um atendimento para averiguar se essa criança foi ou não abusada sexualmente, né? Então, a princípio, e a tarefa do conselho ali é manter essa criança ali
é afastada do acusador naquele momento ali, até que as coisas vão se esclarecendo e, a partir dali, fazer os demais encaminhamentos. Muito bom, muito bom. É importante nós, como igreja, reconhecermos e sabermos esses caminhos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Talvez até uma situação que alguém passe, qual é o primeiro passo a ser tomado, né? Muito bom, obrigado, Rafa. Agora nós vamos para um bloco onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do abuso, sintomas, o que é esse abuso, né? E, Tanise, você como psicopedagoga, né, você tem também uma sala, né, que atende, né, um consultório de atendimento a crianças, mais relacionado a questões de aprendizagem. Mas na aprendizagem ali, nesse atendimento, aparecem sinais, né? E quais são esses sintomas que nós podemos ver na criança que é para ligar o sinal de alerta ou até tomar uma medida de denúncia mesmo? É importante destacar que esses sintomas, eles não são somente do abuso sexual. A gente vai encontrar esses sintomas em uma criança que está tendo outras dificuldades, né? A separação dos pais, por exemplo, enfim, Verdade. enfrentando uma doença. Alguns dos sinais são próprios do abuso sexual. Então, assim, um dos primeiros sinais que a gente pode destacar seria quando aquela criança começa a ter medo de ir em algum lugar que ela frequentava antes e que não apresentava esse medo. Então, aquela criança que começa a dizer, eu não quero mais ir lá, eu não gosto de ir, ou quando a criança começa a falar, o beijo de alguém é babado, ou o abraço daquela pessoa dói. Então, é importante os pais ou as pessoas, os cuidadores, estarem atentos. E o que eu sempre digo é que muitas das vezes as crianças, todas as vezes, a criança vai dar sinal. Ela vai expressar isso de alguma forma, mas precisa de um adulto atento, de alguém de confiança para poder discernir aquele sinal. O choro sem motivo aparente, aquela criança que começa a ficar manhosa do nada, aquela criança que começa a ter medo de dormir no escuro e antes já dormia no seu quartinho, né, o que a gente chama de terror noturno, aquela criança que começa a ter muito pesadelo, que já passou da época do desfraude e agora está fazendo xixi na cama, que não tem mais idade para isso. Aquela criança que começa a ter muita perda de apetite ou comendo exageradamente, a questão de ansiedade, os sintomas do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, era aquela criança que era calma e começa a ficar agitada, ou aquela criança que vai para o mundinho da lua, que começa a criar um mundo paralelo para poder lidar com aquela dor, aquela criança que fica mais desatenta. É uma criança que começa a apresentar dificuldades na escola, um baixo rendimento escolar. E o que acontece? Essas crianças são encaminhadas normalmente para a psicopedagogia, e por isso eu recebo muitos casos no meu consultório, por esse motivo, porque é uma criança que já não consegue mais aprender, que alguma coisa está aprisionando o aprendizado dela. E aí, na investigação da própria psicopedagogia, muitas vezes vem à tona o que a gente chama da pontinha do iceberg. A gente vê ali um pouquinho dos sinais em cima, mas a gente não tem noção do que está por baixo. E é exatamente isso que a investigação vai trazer à tona. Mas aí a gente tem outros sintomas que são bem característicos do próprio abuso, que é a questão de um comportamento sexual inapropriado para aquela idade. Aquela criança que começa a ter brincadeira de cunho sexual, que começa a ter interesse pela questão da nudez, porque existe uma faixa etária em que as crianças percebem a diferença, né? A menina percebe a diferença do corpo do pai e vice-versa, mas existe aquela criança que está exacerbada, ou aquela criança que começa a se tocar, se manipular. Então, os pais precisam estar atentos, né? Crianças que começam a ter dores psicossomáticas, aquela criança que começa a ter muita queixa de dor de cabeça, infecção urinária, dores no baixo ventre, odor, muitas vezes infecções. Isso está diretamente ligado ao abuso sexual. A questão da baixa autoestima, da agressividade e da dificuldade de relações com as pessoas. E o que mais me entristece, o abuso sexual, ele tem um poder muito grande
de desencadear o transtorno de personalidade no comportamento e na conduta das pessoas. As feridas emocionais, psicológicas, elas são devastadoras e elas são, vamos dizer assim, para sempre. Nós, enquanto igreja, nós cremos no poder curador de Jesus. Ele pode restaurar, ele pode curar, ele pode trazer alegria onde tinha tristeza. Eu creio nisso e eu sei que você que está aqui também crê nessa verdade. Mas muitas pessoas, queridos, estão atados, aprisionados por essas feridas e por essas dores que foram causadas, às vezes, lá na primeira infância. Então, o quanto é importante esse debate, porque eu não sei a história de vocês que estão aqui hoje, mas eu sei que muitas pessoas que hoje fazem um tratamento para ansiedade, para depressão, para bipolaridade, enfim, tantas outras questões, a raiz desse problema, muitas das vezes, é um abuso sexual sofrido na infância. É um assunto muito forte mesmo. Angélica, tu pode nos trazer um pouco também desse processo? Como é que tu reconheceu, de fato, que aquilo que estava acontecendo contigo na infância era um abuso? Né? Como era esse cenário? Como é que era a família? Né? O abuso sexual, ele não acontece num lar saudável. Ele acontece, geralmente, numa família desestruturada, né, onde os papéis não estão claros, e isso acontecia na minha casa. Meu pai era extremamente responsável, a minha mãe que tinha que trabalhar, o meu pai ficava em casa com a gente, e ele nem sempre vai acontecer com violência. Por isso que muitas pessoas foram abusadas e não sabem, porque ele começa com pequenos toques, começa com presente, começa com essa manipulação que faz a criança achar que está sendo amada, né? E gera uma confusão. Isso aconteceu comigo. Meu pai criou um enredo, criou um contexto, né, para ir me tocando. Quando eu me dei conta, foi mais ou menos com 8 a 9 anos, não me lembro muito bem, aí despertou uma ira muito grande em mim. Eu parei imediatamente de chamar ele de pai, né? Mas havia algo muito terrível naquela situação toda, né? E a Jéssica trouxe isso, que é muito importante, que foi a questão do segredo, né? E ele dizia para mim, e olha só o quão diabólico é a questão do abuso sexual. A gente não desconsidera a questão espiritual também, porque é tão sórdido, é tão manipulador, que meu pai fez uma lavagem cerebral em mim para que eu entendesse que eu era tão culpada quanto ele, e que se a minha mãe descobrisse, ela mataria nós dois. Entendeu? Então, assim, eu me sentia culpada por aquilo. Então, eu tinha um compromisso com aquele segredo, porque ele deixou na minha mão a responsabilidade pela paz naquela casa. E o segredo é muito doloroso, porque o segredo faz a gente construir os personagens que tu falou, né? Uma vida de mentira. A minha mãe não podia desconfiar, então eu tinha que desempenhar alguns papéis para minha mãe, uma santidade que eu não tinha, uma pureza que eu não tinha, né? Em nome daquele segredo, porque à medida que eu fui crescendo, eu fui resistindo cada vez mais às investidas dele, começou a violência física, e a ameaça se estendia aos meus avós, à minha irmã, às pessoas que eu amava. Ele fazia a minha mãe sofrer e a minha irmã sofrer. Quando eu não cedia às investidas dele, eu lutei muito para vencer ele. Ele desaparecia de casa alguns dias, né? Daí fazia a minha mãe e a minha irmã, a gente tinha que caminhar 5 quilômetros até chegar na escola, porque ele desaparecia com o carro, e aí eu penalizava. É como se ele dissesse: é culpa tua o que está acontecendo nessa casa, o caos. Quer que a paz volte? Tu sabe o que tem que fazer. Essa era a mensagem velada nisso tudo. Então, eu criei um personagem de uma menina muito inteligente, muito bem resolvida, líder na escola. Eu não tinha, né, eram características assim da minha mãe. A minha mãe tinha que achar que estava tudo bem, minha mãe não podia suspeitar. E, infelizmente, o diabo cegou os olhos da minha mãe nunca viu nada. Os abusos aconteciam no quarto ao lado dela, de madrugada. E eu acho que ele fazia de propósito, de madrugada, porque ele sabia que daí eu não ia gritar, eu não ia fazer barulho. E a minha mãe nunca viu nada, né?
Então o contexto é doentio da família, porque o casamento não era bom. A minha mãe odiava ele. Minha mãe tinha uma raiva imensa dele, né? E a minha gravidez já é fruto de um sexo forçado dele com a minha mãe, ou seja, ele estuprou a minha mãe, né? E aí a gente começa a falar de abuso sexual na família. E por que a gente precisa entrar com a luz do evangelho no abuso sexual? E se a minha família tivesse feito isso antes, talvez eu não tivesse passado por abuso. Porque quando o meu caso vem à tona, aí começa. As minhas tias foram abusadas, os meus avós foram abusados, a tia do pai que teve um filho com o próprio pai. Aí começa assim, né? E uma vez eu me revoltei muito com o meu avô, quando eu fiquei sabendo que ele tinha sido abusado. Eu disse, esses segredos de família, é nisso que o diabo se move, nas trevas, na escuridão. Que quando a gente começa assim como igreja, falar e trazer luz, o diabo não tem como atuar, né? Quando a gente começa a falar de abuso sexual, de que é um assunto tabu, né? Mas quando a gente começa a trazer luz, o diabo, eu tenho certeza que as minhas filhas não vão ser abusadas. Amém. Né? As minhas filhas não vão ser abusadas. O Luiz tem 20 anos, a Luísa tem 11, a Lívia tem 3, eu estou grávida de novo. Glória a Deus. E é o filho da restauração, é o filho da alegria, né? O presente de Deus. Mas a gente, e como igreja, eu honro a vida dos meus pastores, do Marcelo, do pastor Felipe, e que alegria começar isso na brasa, sabe? Eu não vi ainda igreja falar de abuso sexual. A gente faz muito forte isso lá no Lightson, e a estatística de toda vez que eu ministro um retiro em igreja, na nossa igreja, né, nos retiros do Lightson, na igreja é uma média de 30% das pessoas, né? Alguma experiência tem. Olha só, a graduação do abuso sexual, ela vai de extremamente severa, severa e menos severa, ou seja, todas são severas. Então, foi muito bom o que tu trouxe para nós, que abuso sexual nem sempre precisa toque. Todo abuso é danoso. Todo abuso é danoso e faz um estrago imenso na relação com Deus e na relação com o próximo, ou seja, a violação dos 2 principais mandamentos. Então, é um combate não só à dor, mas um combate ao pecado, a tudo que o diabo quis destruir mesmo, né, e roubar a glória de Deus, mas enfim. Angélica, eu quero, se me permitem, né, fazer uma colocação. A Angélica trouxe que a família desestruturada tem uma incidência muito grande, né, nas questões de abuso sexual, mas, infelizmente, naquela família certinha, o abuso também pode ocorrer, né? Dentro da igreja, o abuso também pode ocorrer, né? Nós temos casos de pessoas que falam abertamente sobre isso, né? Nós conhecemos. E o que acontece? Às vezes as pessoas ficam, na igreja não, o fulano não. E o que é importante a gente destacar a diferença também do abuso sexual, né, da questão da exploração sexual. Então, o abuso sexual infantil, ele vai ter essa sedução, ele vai... normalmente, o abusador não tem um perfil. As pessoas perguntam, qual é o perfil do abusador? Não existe, a gente não pode fazer um retrato falado e colocar, quem dera se a gente pudesse fazer isso, mas não tem como. Então, o abusador, na estatística, o primeiro é o pai, né, seguido do padrasto, avós, enfim, tios, mas mulher abusa, mãe abusa, existe uma rede de pedofilia gigante, que eles vendem os bebês no ventre materno já para o abuso sexual. Então, assim, se nós falarmos, né, tudo que eu estudo, meu Deus, é desesperador. Tem dias aqui, minha família sabe muito bem disso, que eu chego em casa passando mal do que eu escuto, do que eu ouvi. Então, assim, a igreja precisa se alertar. Que bom esse tempo precioso de falar, né? Então, o abuso sexual, ele não precisa ter a conjunção carnal, não precisa ter o ato em si do sexo. As crianças, se tu colocar uma criança e obrigar ela a ver um vídeo pornográfico, isso é considerado abuso. A exploração sexual vai ter sempre um cunho de ganho financeiro. Então, o abusador, ele é aquele tio muito legal, aquela pessoa, tio, tia, né? A gente não vai aqui colocar essa capa só na questão do homem, mas o abusador é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Tu nunca vai imaginar, tu vai dizer, não acredito.
aquela pessoa, né? Então isso a gente vai colocar aqui no nosso livro. A gente não fez esse perfil, a gente colocou aquela pessoa que normalmente para a família é aquela pessoa que ajuda muito, é aquela pessoa que é acolhedora, para os outros trata bem aquela criança na frente de todo mundo, né? Então o abusador tem realmente isso, da questão da manipulação. E aí vem aquela questão também que nós falamos um pouco no debate no primeiro culto, a questão dos segredos, né, também, que a Angélica trouxe, que foi trazido por ti, né, Jéssica? Exatamente. Essa questão do segredo que a Angélica comentou no primeiro culto, né? Eu comentei que algumas famílias têm o hábito de brincar de guardar segredo, né? Então conta um segredo lá no ouvido da criança e fala, mas não conta para sua mãe. Não é bacana a gente ter esse hábito de guardar segredo com a criança, porque ela vai pensar que qualquer adulto pode pedir para ela guardar um segredo. Então, a gente precisa também cuidar, né, nós como quem é pai, tios, enfim, familiares, que a gente cuide também esse tipo de brincadeira que a gente tem. Lá em casa, a gente tem uma combinação, né, com a minha sobrinha, filha do pastor Felipe, que o único segredo que ela pode guardar é a da festa surpresa. Ninguém pode contar para o aniversariante que é o aniversário, que ele vai ganhar uma festa. Esse é o único segredo aceitável que uma criança pode guardar. Então, se você, como tio, pai, familiar, tem esse hábito de guardar segredo, fique sabendo que se essa criança for abusada e for pedido para ela guardar segredo, ela não vai contar, porque ela acha que isso é uma brincadeira. Eu também queria colocar algumas coisas, que essa questão da exploração sexual, na verdade, geralmente tem um grupo, né, um grupo de pessoas envolvidas, né? Muitas vezes é um taxista, que é onde pega aquela criança no colégio e leva lá para o explorador. Muitas vezes é um dono de uma pensão, de um hotel, que está ali vinculado, aliciando junto. Muitas vezes é uma rede de parlamentares também, que também fazem parte dessa exploração sexual, né? Porque vamos ver hoje a questão do abuso, né, das violações de direito, elas se concentram aonde tem o menos investimento de política pública, né? Quer ver, só dar um exemplo, na região onde eu atuo, pelo censo, pelos dados numéricos da população, é 60 mil pessoas. Então, o investimento de política pública para aquela região ali é para 60 mil pessoas. Só que hoje, a minha região tem quase 300 mil pessoas. Então, a política pública vai ser bem menor. E aonde tem a ausência da política pública, né, então, existe a violação de direito. Isso é um dado também da Unicef, em 2018, que é onde fala que aonde o aumento da pobreza, né, também tem o aumento da violação de direito, né, que é a questão da maus tratos, negligência e tal. É a questão também de pensar o quanto isso viabiliza uma questão financeira terrível. Hoje, o abuso sexual, as questões, os crimes de pedofilia, eles mobilizam cerca financeira muito maior que o tráfico de drogas. Sim. Então... Sim, na verdade, isso até foi um estudo, como eu também já trabalhei na área pública como professor, eu lembro de histórias que a gente ouvia que era mais fácil desarticular um grupo ligado ao tráfico do que um grupo ligado à prostituição e também ao abuso infantil, sexual infantil. Então a gente fala sobre tráfico, né? Sobre a desarticulação de uma quadrilha, de uma formação de um grupo, mas existe também ligado a isso grupos que lucram, aí vem a exploração sexual infantil, lucram como se fosse um negócio. Às vezes é a própria família. Foi falado sobre isso. Às vezes é uma mãe, né? Eu acho que foi tu que deu o exemplo, né, Rafael? Foi uma mãe que sustenta a casa porque a filha, a criança, o adolescente, é a pessoa que se prostitui dentro da casa para trazer dinheiro, sustento da casa, e aí existe um abuso psicológico da própria família sobre isso. Me lembrei de uma coisa agora. Nós temos a tendência a pensar que as meninas, né, são vítimas de abuso sexual, né? Então o Espírito testifica. No meu Instagram é meio a meio, mulheres e homens. E por que os homens me procuram? Problemas terríveis na sexualidade e compulsões como masturbação e pornografia
de forma compulsiva. Assim como as meninas desenvolvem padrões compulsivos na alimentação ou desprezo pelo próprio corpo, os homens sofrem muito com a questão da sexualidade, pornografia e masturbação, né? Então eu acompanho alguns homens que estão na igreja, né, que têm sede de viver o ministério, mas que estão com lutas terríveis. E aí eu tenho dito, a sua luta não é contra a pornografia, a sua luta não é contra a masturbação. A sua luta, ela antecede a isso, é a raiz do abuso sexual. Então, meninos são tão abusados quanto meninas. É um tabu que também tem que ser quebrado. Mas é subnotificado, né? Como todos são subnotificados, mas a questão do menino em si tem toda a questão da masculinidade. Então, Sim. se as meninas já chega só a 10% dos casos, né, na denúncia, e elas lideram o ranking, imagina isso na questão dos meninos. Como a Angélica falou, se tudo viesse à luz, né? E eu acho que nós, como igreja, temos que ser luzes, né, nessa escuridão. Nós estamos aqui para isso, viu, meu irmão? Nós estamos nesse debate, não é para ficar conversando, batendo papo e jogar conhecimento no ar. É para que você seja provocado, despertado, para ser um atuante na sociedade contra esse tipo de pecado. E não é só crime, não é só crime, é um pecado. É um pecado que mexe com a mentalidade de uma geração inteira. Então, você está aqui para ser curado, para que você cure. Então, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. A Angélica é um caso vivo, é um milagre vivo. Eu chamo dela de... Glória a Deus. Eu tenho até um apelido para ela, é gigante, né? Ela é gigante, porque e tantos outros são casos que você pode, pelo Evangelho, conhecendo a Cristo, ser restaurado e mais ser fonte de restauração para outros. Amém? Eu só queria falar, nós estamos chegando no final. Só queria fazer uma colocação que eu falei no outro bloco, que hoje você que congrega nessa igreja local, você que congrega no Ministério Brasa, queria fazer uma colocação que hoje Porto Alegre, tá, é a cidade com mais casos de abuso sexual no Rio Grande do Sul. Porto Alegre concentra o maior número. E o bairro que mais concentra até 2017, 2018 ali, era Restinga, Extremo Sul, que tinha mais casos de abuso, por ser um local distante, com menos investimento em política pública, né, por ser lugares com campo, né, com a questão do trabalho infantil agrícola, né, das plantações, das olarias. Então, Porto Alegre, infelizmente, nós estamos num lugar, uma cidade, que o índice é alarmante, muito grande, gente. E você como igreja, você tem a responsabilidade em Cristo Jesus, né, de ser muito relevante aonde você mora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, no seu bairro. Você tem um papel fundamental como igreja, com o olhar de Cristo para essas crianças. Amém. Nós até falamos sobre isso no primeiro bloco, né? Sobre essa relevância. E talvez você veio nesse culto ou está nessa live e preferia 1000 vezes ouvir uma palavra do pastor Felipe. Nós também preferíamos não falar de um assunto tão pesado. Você que está aqui ao vivo, você sabe que o ambiente pesa quando a gente fala sobre um assunto assim. Mas eu quero dizer para você que eu não sei qual é o seu chamado, mas ele tem tudo a ver com a nova geração, porque essa chama que Deus colocou no seu coração, em algum momento você vai precisar passar o bastão disso que Deus colocou nas suas mãos. E qual vai ser a geração, em que condições a nova geração vai estar para assumir e seguir fazendo a obra, né? Eu lembrei rapidamente de um testemunho que eu e o Felipe presenciamos, de um garoto de 9 anos que estava se dirigindo para um culto. E no meio desse caminho ele falou para a mãe que não sabia qual é o chamado dele. E a mãe dele falou, nós vamos orar agora então, e Deus vai te dizer qual é o seu chamado. E eles oraram indo para esse culto dentro do carro. E ele falou assim, mãe, o Espírito Santo falou agora aqui comigo, eu vou ser médico, eu vou ser cirurgião, e ele vai usar a minha vida dentro de um hospital. E a mãe falou assim para ele, filho, se foi Deus que falou isso com você, ele vai confirmar isso essa noite, vamos orar para ele falar contigo naquele culto.
Eles estavam indo para um culto que eu e o pastor estávamos, de mobilização do DCN, e antes de começar a questão da mobilização, um rapaz, um jovem que estava lá, falou do seu testemunho. Ele era médico, ele era cirurgião, e Deus usava ele dentro de um hospital. E aquele garoto de 9 anos teve o seu chamado confirmado naquela noite. Você entende que tudo tem a ver com a nova geração? O que Deus colocou na sua mão tem a ver com a nova geração. Então, compartilhe com as crianças da sua igreja, com as crianças da sua família, essa chama que está no seu coração. Porque em algum momento nós vamos precisar passar esse bastão. E eu desejo que a gente passe para uma geração curada, uma geração livre de traumas. Amém. Uma geração de alma curada, de espírito forte em Deus. Então, é por isso que você está aqui. Você não veio aqui por acaso, você não entrou nessa live por acaso, que você seja despertado. E a gente falou no início, no outro culto, que no ECA fala que nós temos o dever como cidadão de zelar a criança. Então você tem um dever como cidadão da terra e como cidadão do céu, de zelar pelas crianças do seu convívio, da sua igreja, os seus vizinhos. É um dever de todos nós.